Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar aqui a resolução de um exercício que foi baseado na aula Praticando Vetores e Subrotinas em C++. Para os alunos que fizeram esta aula, o exercício está no slide número 30. Trata-se de dois exercícios e nós iremos aqui fazer a resolução do primeiro exercício. Bom, vocês fiquem à vontade para utilizarem o IDE de vossa preferência. Porém, eu vou usar aqui um editor online que já tratamos em sala de aula, que é o OpenGDB. Dispensa instalação e para o nosso pequeno exercício vai servir sem nenhum problema. Ok, vamos então aqui, certo? Fazer aqui a colagem do nosso enunciado, para ficar mais fácil, para entendermos aqui o objetivo. Vamos lá então. Tranquilo. Pronto. Eu vou mudar um pouco aqui a cor da nossa tela, para ficar melhor. Isso. E vamos também tentar aumentar aqui um pouco o tamanho da fonte. Tranquilo. Para podermos então iniciar a leitura aqui do enunciado. Isso. Ok. Bom, pessoal, então vamos ler aqui o enunciado para entendermos o que está sendo pedido. Faça o algoritmo para calcular o valor de uma prestação em atraso com base na multa de 2%. Então, essa multa, na verdade, é 2% ao mês sobre o valor a ser pago. E também do juros mensal de 1% sobre o valor principal. Então, aqui nós temos duas informações. Primeiro, a taxa de multa é de 2% e a taxa de juros é 1% ao mês. Significa que nós vamos ter que calcular os juros diário para saber quanto iremos pagar de juros por dia sobre o valor principal. Aqui está dizendo o seguinte, ó, declare vetores não explícitos para entrada do valor da dívida, vamos chamar aqui de dívida, e da quantidade de dias em atraso, vamos chamar aqui de dias. Então temos dois vetores de entrada e depois cria os vetores de saída, valor da multa, que será calculada de 2% sobre o valor principal, valor dos juros, que será calculado 1% ao mês, então temos que calcular o valor diário, e também o valor a pagar. Está pedindo também para fazer um menu de controle. Ok, então vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui mais uma biblioteca para podermos podermos utilizar um comandinho aqui do Linux, porque esse IDE aqui, ó, o Online GDB, ele está rodando num servidor Linux de alguém. Vamos deixar assim dessa forma. Vamos usar também uma outra biblioteca para podermos determinar a quantidade de casas decimais após a vírgula. A Iomanip, essa aqui serve para a gente. Pronto. Bom, primeiramente, nós temos que entender que temos duas constantes aqui, são as taxas. Então, vamos criar aqui a taxa de juros, certo? Que é 1% ao mês. Então, é 1 dividido por 30. E também a multa sobre o valor principal, que é a taxa de multa, que é igual a 2%, então é 0,02. Se dividirmos aqui 1 por 30, vamos obter esse valor aqui, ó. É uma dízima, né? Mais ou menos isso. Certo?
Então é 0,003333 ao dia sobre o valor principal. Essa é a taxa, né? Taxa de juros diário. Então aqui fizemos a conversão, certo? Taxa de juros diário. E aqui seria a taxa de multa sobre uma taxa única de multa sobre o valor principal. Pode ser que alguns de vocês façam esses cálculos de forma diferenciada, mas esse exercício, ele não é um exercício, digamos assim, de contabilidade, onde podemos praticar juros simples ou juros compostos. É apenas um exercício que vai nos ajudar a entender o uso de vetores. Bom, ali está dizendo que nós teremos então alguns vetores. Então vamos criar os vetores aqui, ó. Um chamado dívida. Vamos criar aqui uma constante, né, para determinar o tamanho total. Ali está pedindo 5. Vou colocar apenas 2, que depois vocês podem alterar para 5 aí no teste de vocês. Então nós temos aqui um vetor para armazenar lista de valores, né, de dívidas. Então aqui eu vou trabalhar com 2 valores apenas. Pode ser 5, pode ser 10, mas com 2 valores para não digitarmos muitas coisas aqui. E a quantidade de dias, então, dias em atraso. Então, nós teremos uma lista de valores, que eu estou chamando aqui de dívida, e uma lista de dias. Então, por exemplo, uma dívida de R$100, sei lá, 15 dias de atraso. Uma dívida de R$500, 5 dias de atraso. Será dessa forma. Então, esses são os vetores de entrada. Vetores de entrada. Significa que o usuário vai ter que digitar esses valores. Vamos criar agora, então, os vetores de saída. Bom, vetor de saída, nós temos o valor da multa, valor multa, um valor para cada dívida, claro, né? Temos o valor dos juros, e temos finalmente o valor a pagar, que será calculado, que eu estou chamando aqui de valor pagar. Desde já, quero chamar a atenção de vocês que nós não estamos utilizando struct nesse exercício, apenas vetores. Então temos aqui 2 vetores de entrada e 3 vetores de saída. Perfeito. Bom, então um programa em C, como já vimos anteriormente, ele é composto de subrotinas. Então nós iremos fazer aqui as declarações das subrotinas que iremos utilizar. Primeira coisa, né, subrotinas eu chamo assim, de leitura. Vamos fazer a declaração de cada uma delas aqui. Na verdade, eu vou criar aqui uma função para ler o valor da dívida. Então, número real, certo? Vou chamar de ler valor. E essa função vai ler o valor pelo teclado. Vamos ter uma variável temporária aqui. Solicitar que o usuário digite o valor da dívida. E vamos fazer a leitura aqui. E vamos armazenar na função com o comando return. Pronto. Essa função, então, ao ser chamada, irá ler para a gente do teclado o valor da dívida e, através do comando return, vai armazenar o valor dentro dessa variável chamada ler valor, que na verdade é uma função. Então vamos criar aqui uma outra função, dessa vez para ler a quantidade de dias. Então é um número inteiro, ler dias em atraso, obviamente. E aqui vamos criar aqui uma variável temporária de saída, vou chamar de D, solicitar a digitação pelo teclado. Digite a quantidade
Vamos ser mais diretos, os dias em atraso da prestação. Fazer a leitura aqui e armazenar com o comando return. Bom, eu vou copiar aqui, porque se perdermos aqui o código, pelo menos você estará na área de transferência. Pessoal, então fizemos aqui uma função, né? Vou chamar aqui de funções de leitura. Lembrando que função também é uma subrotina. Uma função para ler o valor e uma função para ler a quantidade de dias. Perfeito? E aí, pessoal, vamos criar aqui, ó, um void para poder guardar estes dados nos vetores de entrada. Então, vai ser um void guardar dados entrada. Então, vamos inicialmente aqui criar uma variável global que vai armazenar cada linha, né, cada posição, no caso, que for armazenada. Então, essa variável aqui, ó, pos, ela não é uma constante, porque ela vai sofrer variação, certo? Guarda a posição de cada elemento digitado. Então, quando chamarmos aqui este void, vamos enviar aqui dois parâmetros. Obviamente, um será o valor da dívida e vamos chamar dos dias, quantidade de dias. Então, aqui dentro vamos incrementar a posição, né? Vamos somar a pos, que é igual a pos mais 1. Isso aqui chama-se incremento. Então, ele vai adicionar 1 após toda vez que eu mandar guardar aqui esses dados aqui. E vamos alimentar os vetores que nós criamos. Um é a dívida, outro, se não me engano, são os dias. Vamos ver lá em cima os nomes. Dívida e dias. Então, dívida na posição pós vai receber o valor que está vindo daqui, ó. Vai entrar aqui dentro desse vetor. Dias na posição nova, que foi criada agora, pós, vai receber os dias. Então, está pronto o nosso void aqui para guardar os dados de entrada, que vai guardar a dívida, a lista de dívidas e a lista de valores, ou de dívidas e a lista de dias. Ok. Bom, agora, pessoal, o que vai acontecer? O usuário vai digitar esses valores através do menu de controle. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou chamar de void principal. A subrotina que iremos colocar o nosso menu de controle. Vamos criar aqui uma variável para armazenar o int. Vamos fazer um comando do while aqui. Enquanto for verdade para sempre, então isso aqui seria um while infinito. Enquanto for true, ó, então significa que é um while infinito aqui. E aqui dentro vamos então fazer o seguinte, apagar a tela. Então no Linux é clear. E vamos mandar executar aqui, ó, menu de controle. Então, aqui ele vai pular uma linha, escrever menu de controle. Aqui ele vai pular outra linha, para ler, certo? Ler dívida. Depois, exibir cálculos e sair. Então, 2. Listar cálculos. Finalizar. Vamos fazer aqui mesmo. Item. Vamos ler o número do item aqui.
e vamos fazer um switch case, selecionando o valor do item. Caso seja 1, vamos colocar a opção daqui a pouco. Caso seja 2, vamos colocar a opção daqui a pouco. Caso seja 3, vamos sair do programa. E caso o usuário resolva digitar outra coisa aí, que não sabemos o que é, vamos colocar assim, ó, erro de operação. Uma pequena pausa aqui. No caso do Linux é sleep, vai dormir aqui por 3 segundos. Vamos pular a linha aqui. E não esquecendo de finalizar o break também. Então a opção 3 e o default já estão prontas. Então, aqui, ó, caso seja 1, então nós vamos ler o valor da dívida e também vamos ler a quantidade de dias. Precisamos de variáveis para ler porque estamos usando funções. Então eu vou chamar de valor e vou chamar de dias aqui também. Então, caso seja 1, então vamos ler o valor dessa forma. Ler valor. E vamos ler os dias dessa forma, chamando a função. A função ler dias. Pronto. Então essas funções aqui, ó, ler dias e ler valor serão executadas e depois vamos chamar aqui, ó, o void para guardar dentro dos vetores. Eu vou ler pelo teclado e jogar para dentro dos vetores para armazenar estes dados. Vamos chamar então o void aqui. Para executar o void não precisa de variável, apenas coloco o nome do void. Ó, o nome da variável aqui é o mesmo, a variável valor e a variável dias. O valor, essa variável aqui, vai chamar a função e depois vai ser enviada para dentro do void guardar entrada, né? Guardar dados entrada. Assim acontece também com a variável dias, que vai chamar a função ler dias e vai ser enviada aqui para dentro do void guardar dados de entrada. Finalmente, então, na hora que nós fizermos essa leitura aqui, ó, para guardar os dados de entrada, ok? Nós vamos criar aqui, ó, depois um void para processar, né? Processar a saída. Vou chamar assim. Esse void processar, o que ele vai fazer? Vai fazer os cálculos. Processar cálculos de saída. Então vamos fazer aqui o comando for, uma variável de controle chamada i, que vai começar com 0. O último valor do i vai ter que ser exatamente a última posição que foi digitada, para ele não estourar o vetor. E aqui dentro vamos fazer o processamento, então, alimentando os vetores de saída, certo? Então o que nós temos que calcular aqui, ó? Primeiro, temos que calcular o valor dos juros e o valor da multa, e depois o valor a pagar. Então vamos começar calculando o valor da multa. Ok? Então, ó, valor da multa, certo? Na posição I, vai receber, ok? A taxa de juros, que é uma constante, desculpa, a taxa de multa. A taxa de multa vezes o valor principal, que na verdade é o valor dívida. Opa, é esse vetor aqui, ó, que tem o valor da dívida na posição I. Ok?
Então, a taxa de multa, que é uma constante, vezes o valor da dívida na posição I, no caso aqui o I vai ser 0, então na posição 0 seria o primeiro valor digitado, então vai ter o valor da multa 0 também, que seria o primeiro valor que vai ser calculado. Então, a taxa de multa vezes o valor da dívida vai dar o valor da multa, que é um valor único. Ele já vai colocar direto dentro do vetor, ó. Já calcula e já coloca. E agora vamos fazer a mesma coisa com juros, então valor dos juros na posição I, sendo que o I aqui vai de 0 até pós, que vai ser a última posição digitada, vai ser igual a taxa de juros vezes a quantidade de dias na posição I, vezes a dívida na posição I. Ok? Então, se 10 dias vezes a taxa de juros diário, que essa taxa de juros é diário, é o mês, mas eu já calculei lá em cima, vezes o valor da dívida, vai dar o valor dos juros por dia. Desculpa, por todos os dias, no caso, né? Todos os dias aqui. E, finalmente, o valor pagar, que é o valor que o devedor vai ter que pagar. Então, nós vamos ter que chamar aqui o valor da multa na posição I, mais valor dos juros na posição I, mais a dívida inicial, a posição I. Ok? Então, este for vai fazer este processamento aqui. Pronto. Tranquilo. Vai ser uma coisa tão rápida que nós nem iremos enxergar isso. Aí vai fazer por dentro do programa isso aqui. E finalmente, então, vamos fazer o que, pessoal? Uma subrotina para exibir a tela principal. Listar resultados. Resultados. Então, vamos fazer assim, ó. Relatório de saída. 2, 3. Pular uma linha aqui. Aqui vamos fazer aqui o for. O I vai começar do 0. O I vai ter que ser menor até a última posição digitada. E o I mais mais. E mais mais. Okay, então, aqui, pessoal, nós vamos apenas listar, né? Listar os vetores. Então, vamos fazer aqui, ó, uma listagem aqui, ó. Primeiro, o valor da dívida, né? Dívida. Na frente, vamos colocar, então, o vetor que tem a dívida na posição I. Ok? E vamos passar para a linha de baixo, end line. Então, o valor da dívida, quantidade de dias em atraso, certo? O valor da multa, o valor dos juros, o valor dos juros, tá colocando lá em cima, tá de sacanagem comigo. Aqui. Parece que tá meio louco aqui, o teclado. Fazer assim, ó. Ficou um pouco grande, mas é assim mesmo. Então tá, a dívida, o valor da multa,
o valor dos juros e o valor a pagar. Multa, juros, valor pagar, perfeito. Então, essa subrotina para listar os resultados. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma pausa aqui de uns 5 segundos. Fim do relatório de saída. E aqui nós vamos apagar a tela. Tranquilo. Bom, aqui dentro da função main, basicamente vamos configurar o idioma. E vamos executar a subrotina principal, que tem um menu de controle. Pronto. Agora já está pronto o nosso protótipo para testes. Ok, pessoal? Bom, se tiver algum erro aqui, pessoal, nós vamos corrigir, obviamente. Vamos lá. Mandei executar. Está dizendo que não existe esse comando const, né? Porque na verdade é const. É int const, de constante, né? Assim, ó, const. Beleza. Ok. Está dizendo que o void guardar dados entrada tem um double e tem um int. Então na linha ok, pessoal, temos aqui dois erros na linha 53 e na linha 80. Vamos lá. Aqui é só o nome do vetor que está errado. Na linha 80 não existe system, é system. Perfeito. Além disso, aqui no case 2, temos que considerar aqui, ó, temos que chamar processar cálculos de saída no case 2 para processar e listar os resultados. E também temos que configurar aqui para que sejam exibidos valores com 2 caixas decimais. Então estamos utilizando a biblioteca iomanip, um fixed set precision 2 caixas decimais. Ok. Lembrando que esses comandos fazem parte aqui dessa biblioteca aqui, ó, a iomanip. Agora podemos testar novamente. Então vamos lá. Vamos ler uma dívida aqui de R$100 com 10 dias de atraso. Já podemos ver aqui o resultado, R$105,83. Podemos ler mais uma dívida, vou colocar R$200, dessa vez 35 dias de atraso. Ele vai fazer o primeiro cálculo em cima, e aqui ó, a dívida de R$200 começa aqui, né? R$227,31. Então está funcionando o nosso programinha. Obrigado, galera, por ter assistido até aqui. E espero que vocês estejam aprendendo bastante aí no nosso curso. Até logo.